Olá, pessoal, que segue aí Leitura com Café, podcast Leitura com Café. E aí, né, os nossos colaboradores aí, TV Rádio Imperatriz, e o apresentador Ronan Silva, que não está aqui hoje, mas está aí prestigiando aí nosso podcast. Ronan, é, faz falta aqui com a gente, viu? Mas você está trabalhando hoje. Então, ele mandou um abraço para todo mundo. Mas hoje nós vamos trazer mais uma convidada especial aqui. Eu gosto muito de fazer os podcasts porque a gente conhece pessoas muito bacanas. E hoje eu trouxe para vocês uma escritora que vai falar do trabalho dela, o trabalho literário que ela produz. Ela é escritora e é pastora de uma igreja. E ela tem todo esse trabalho, toda essa dedicação aí nesses dois trabalhos literários que ela vai falar aqui hoje, porque ela fez uma produção literária magnífica, e nós vamos falar sobre isso hoje. Estou aqui hoje com um podcast com a convidada Angélica Neubani, escritora, pastora, e ela está aqui com a gente. Gostaria de agradecer quem está entrando. Você compartilha esse podcast aí nas redes sociais. Vamos aí publicizar esse assunto hoje, que vai estar muito legal para quem estiver aí acompanhando, para quem gosta dessa área literária. Gostaria de agradecer aí o Rubens Silva aí da TV Rádio Imperatriz, que está sempre nos apoiando. E vamos lá. Bem-vinda, Angélica Neubani, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, Mônica, é um prazer estar aqui, né? Mais uma vez fazendo um podcast com você, muito bacana. E, assim, eu queria agradecer pela oportunidade, né, de estar apresentando também meu trabalho e estar aqui com você. A Angélica, ela, além de ser pastora, né, mãe de família, né, também, sim, uma mulher empoderada, que eu gosto muito de trazer as mulheres empoderadas aqui no meu programa. Ela escreveu até então, são 2 projetos literários que você já tem, né? Isso mesmo. E que fizeram muito sucesso. E a Angélica, ela já esteve comigo, né? Nós já fizemos uma live, né? Isso, exatamente. Ela já esteve no meu programa, então ela está... Mas eu falei que ela estaria retornando, está aqui, né? Sim. Então, é muito prazer tê-la aqui de novo. E ela tem aí um dos livros que ela publicou, né? Milagres Acontecem. E ela teve um outro aqui, 7 pontos para uma vida em harmonia. Então, ela vai falar para vocês dessas 2 obras literárias e como que se deu aí cada uma delas. Ô, Angélica, antes da gente começar, como que se deu essa vontade de ser escritora e começar a escrever? Como é que foi essa história? Conta pra gente aí, o pessoal que está acompanhando. Sim, assim, Mônica, eu comecei porque, assim, eu tinha uma história, tenho uma história, né, que de alguns pontos que a gente vai falar, de problemas de endometriose e alguns outros pontos, né, de depressão. Então, assim, a partir daí, criou essa vontade de compartilhar a história, que outras pessoas que passam por problemas parecidos, que elas possam ver que há uma saída, que sempre tem uma saída, sempre tem um recomeço. Né? Nunca é o fim. Então, isso aí é o ponto principal. Então, diante disso, você sentiu vontade de se tornar uma escritora de um livro, né? Isso. E qual foi o primeiro livro que um projeto, né, literário que você fez, que é o Milagres Acontecem, né? Isso, exatamente. Tá. Então, vamos falar aí pro pessoal. Ela escreveu, gente, essa obra literária, e ela vai falar sobre ela. O que é Milagres Acontecem? Como que foi feito isso? Como que veio essa ideia? Como é que aconteceu? Esse projeto, ele começou, na realidade, era um caderno. O livro Milagres Acontecem era um caderno que eu usava como um diário, que eu usava para desabafar no momento difícil que eu estava passando, que era da questão da minha enfermidade, depressão. E aí, naquele momento, né, era um momento que eu desabafava ali, vamos dizer assim, né, eu usava como um diário. Né? E ali eu comecei a escrever minha história e algumas pessoas começaram a me incentivar a colocar essa história em um livro. Sim. E aí que surgiu Milagres Acontecem, né? Que é para que outras pessoas possam ver, como eu disse, né, uma saída no meio do vendaval, das tempestades da vida aí. Então, esse livro, ele é uma autoajuda, né? Isso. Para as pessoas que estão passando por problemas que você passou. Então, a pessoa que está com, por exemplo, depressão, você indicaria? Sim, com certeza. Você, então, indicaria esse livro, né?
porque, assim, é muito importante que você publicize também, né, Sim. esse livro, porque, às vezes, a gente, através da gente, uma coisa que a gente faz, ela se torna como é que fala? Um ponto para aquela pessoa que está precisando daquela palavra naquele momento, está precisando de escutar alguma coisa, né? E já aconteceu muito comigo, de eu estar precisando ali naquele momento de uma palavra de apoio e vir para mim ou um livro, ou um dizer na rede social, uma mensagem. Então, sim, então você veio com essa inspiração de escrever esse livro Milagres Acontecem, e o livro, assim, você falou um pouquinho dele, né? Qual que é o ponto principal do livro, assim, para quem está lendo, o que ele vai encontrar, assim, no meio do livro, assim, o que você acha, o que você queria deixar para a pessoa que está aí lendo esse livro seu? Eu queria deixar assim, Mônica, que é um recomeço, né? Que assim, que apesar de todas as situações que a gente passa na vida, tudo tem um recomeço. Então, assim, eu quero deixar isso, que é um recomeço, e também falar também de mim, porque o Milagres Acontece, ele fala da minha história, de uma certa forma, claro, resumida, né? Porque ninguém conta uma Tá. vida em 72 páginas, mas assim, resumidamente e contando os pontos importantes, pontos que podem, eu acredito que agregar, né? Uhum. E também edificar e como você disse, né? Às vezes uma palavra muda uma história, Muda uma história, um muda um momento. dia, um momento da pessoa ali. Então, o intuito de Milagres Acontece, principalmente, eu escrevi pensando nisso. E conta pro pessoal aí, né, que está acompanhando a gente, qual foi a sua história? Conta como que foi. Você começou a falar um pouquinho mais aí no início, mas como que foi isso? Como que foi? O que você passou na íntegra né, que resultou nessa obra literária? Como que foi a sua história? Quais são os piores momentos que você passou, que você disse que depois você conseguiu sobressair, né? E disso aí nasceu, né, foi uma evolução, que nasceu um livro lindo, maravilhoso. O que foi a sua história? Então, Mônica, vamos resumir, né? Porque eu vou querer que as pessoas adquirem um livro Que ela não pode para falar a muito, íntegra. porque senão a pessoa tem que comprar para ler, né, gente? Senão não vai comprar para ler, né? Então, assim, vamos resumir aqui uns pontos importantes, como a Mônica falou, assim, eu acho que o primeiro ponto aqui seria a depressão, que eu passei um momento de depressão, por causa que esse ponto que eu vou falar aqui, eu acho que é importante a gente falar, né? A gente, né, não estava nem no intuito de falar, mas eu acho que é importante a gente abordar esse tema. Eu sofri um abuso sexual quando eu era criança ainda, Sim. e isso impactou minha vida num todo. E ali foi, né, a emoção, não houve um tratamento só quando eu fiquei adulta. Então, assim, esse abuso trouxe essa depressão. Em um momento ela explodiu, né? Vamos dizer assim, né? Colocando de uma forma bem, né, bem mais simples, ela fluiu aí e aí se tornou uma depressão muito grave para mim. E eu sei que muitas pessoas, né, já passaram por isso. Então, assim, o livro, eu tento colocar que a depressão, ela tem uma saída, né? Para mim foi a minha fé, em primeiro lugar foi Deus, e também eu busquei ajuda, né, profissional, psicólogos, psicanalistas, pessoas que estão aí para nos ajudar, né, para sair do fundo do poço. Então, esse para mim é um dos pontos primordiais que eu gostaria de deixar, né, registrado, esse ponto, e também a questão da esterilidade, e a endometriose, que também afeta muitas mulheres, né, na vida fértil dela, e aí foi o que aconteceu comigo, né, na questão da endometriose. Então você teve uma história de vida que passou por um momento como é que fala? Difícil, né? Sim. Então, assim, não é fácil a mulher ir hoje na rede social, né, e transpor isso, né? Sim. Entendeu? Você é uma em muitas que passaram também por isso, né? E que conseguiu vencer a dor, né? E o sofrimento e a depressão. Entendeu? Então, por isso, gente, que eu gosto de trazer esses temas aqui, e pessoas especiais igual a Angélica, que tem essas histórias de vida, porque essas pessoas, elas, através da história delas, a gente leva ajuda para outras pessoas, né? Quantas 1000 pessoas podem estar assistindo esse
podcast nosso, esse bate-papo aqui, né? E você vai poder ajudar compartilhando. Então, assim, é muito importante. Não é porque nós queremos vender livro Sim. ou publicizar o podcast Leitura com Café da Mônica Tavares, mas é porque a ideia aqui desse podcast, principalmente, né, o de hoje, é ajudar mulheres que passam por esse momento de depressão, que passam por esse momento de dificuldade na vida dela, devido a situações, igual ela falou, né, abuso e demais outras questões, né, a não maternidade, né, dificuldade. Então, assim, são várias questões que às vezes a pessoa está passando naquele momento e que ela precisa encontrar ajuda. E muitas das vezes essa ajuda chega quando a gente menos espera, né? Verdade. Então, assim, a gente está aqui igual fazendo esse podcast aqui. Então, quantas mulheres vão estar assistindo? Porque eu tenho certeza que muitas mulheres, vocês que acompanham aí Leitura com Café, eu conto com todas vocês para estar aí compartilhando para a gente esse nosso bate-papo aqui, que é importante. Sim. Então, é muito relevante, né, Sim, claro. Angélica? E tudo que você falou, assim, nossa, você é uma guerreira, como muitas outras mulheres, um exemplo, né? Um exemplo vivo de uma mulher que conseguiu passar por tudo que passou e tá aí hoje com um livro, essa obra literária publicada, né? Então, esse livro aqui... Isso, milagres acontecem. Nós colocamos na mesa aqui, gente, vocês devem estar vendo aí, esse livro aqui, Milagres Acontecem, entendeu? E assim, acontece tanto que ela está aqui. Verdade. O milagre acontece tanto que ela está aqui hoje de exemplo, trazendo essas palavras de positividade aí na vida dessas mulheres que precisam, né? E você também que conhece alguém que passa por esse mesmo problema, né? Que precisa de apoio, né? Dos amigos, positivamente, né? Então, assim, você pode compartilhar. Fala assim, olha, eu assisti o podcast lá do Leitura com Café, aí a escritora falou sobre isso, né? Sim. Isso é importante. Mas aí, Angélica, como que foi, assim, essa produção? Ela foi fácil? Quando você começou a fazer a produção do livro Milagres Acontecem, a produção caminha até chegar no produto final, que é o livro, como é que foi isso? Explica, pessoal, para quem quer ser escritor de livro, eu tô no caminho, tá? Então eu já vou até conversar com ela aqui, porque eu tô tentando escrever o meu. Ai, né? que ótimo. Eu tô tentando escrever, eu ainda não consegui o título, não, mas eu tô pensando aqui. Oh, mas super eu pretendo publicá-lo também como autoajuda igual você. Sim. E assim, como que é o caminho para a pessoa começar a fazer uma obra literária? Como que é? Como é que é feito isso? Você escrevia dia a dia, de madrugada você trabalha? Como é que faz isso? Isso interfere? Como é que é feito isso? Então, assim, eu acho assim, que se fosse para me dar falar algo, seria realmente começar, né? Que tudo na vida precisa do começo. Então, assim, para mim foi começar realmente, como eu disse, comecei a escrever muito naturalmente, escrevi contando, né, a minha história ali desabafando, vamos dizer assim, naquele caderno, e ali foi surgindo, como eu disse, e assim, até chegar na editora, eu precisei de ajuda, e aí que veio, né, as pessoas para me ajudar, e aí chegou a editora, que foi a Parimpá, que é uma editora independente, que me ajudou muito nessa caminhada, porque, tipo assim, não é simplesmente colocar, né, o livro, precisa da edição, precisa da parte da ortografia, né, da parte da arte, que também eu tive esse apoio lá, então, assim, eu tive esse caminho, e o custo, né, porque o livro, ele tem um custo, só Sim, que, com certeza. né, então, assim, a pessoa não pode se basear, não desistam de escrever por causa do custo, sabe? Que eu acho que é até um das barreiras que muitas vezes que impede a pessoa de prosseguir, porque ela vê tanta, né, dificuldade na questão dos custos e da produção em si, né? Mas aí você conseguiu isso, você insistiu e aí deu certo. Deu, e igual eu falei, a editora foi, né, bem parceira, né, e assim, e me ajudou. Então, assim, isso foi muito bacana. Claro que, igual eu falei, teve o custo, mas a gente conseguiu, né, suprir aí todas as partes aí. Ah, tá. E assim, antes de você escrever Milagres Acontecem, teve alguma outra obra que te inspirou? Uma Assim, que obra... você já tinha lido, uma outra obra literária que te inspirou também a
a se tornar uma escritora? Você teve ou um texto, alguma obra, algum livro que você se inspirou também? Sim, eu gosto muito, assim, né, acaba que por eu ser pastora, eu gosto muito da Da Bíblia. Bíblia, sim. E ali, assim, tem um dos livros da Bíblia que está em Juízes 6, capítulo 6, que fala de Gideão. De Gideão. E ali eu me senti Gideão, que ele fala que Gideão era uma pessoa pequena, Sim. se sentia pequena e às vezes medrosa, sem coragem. E mesmo assim, ele foi usado para libertar um povo. Então, assim, é uma das obras, assim, né? A Bíblia, para mim, é uma das obras que com certeza me inspirou. Então, você tem a Bíblia como uma obra de inspiração, né? Isso, E que te ajudou muito também. Então, a questão, né, da fé, ela ajuda muito isso, também, com né? certeza. Então, se tem uma coisa que ajuda, que eu acho que ajuda mesmo, a mover montanhas e qualquer problema que a gente tem na vida da gente, né? Qualquer obstáculo é a fé, né? Verdade. Então, no caso, ela está falando aqui que ela encontrou também na Bíblia uma inspiração literária, né? Que ela tem vários livros também na Bíblia, né? Sim. E assim, você tivesse que citar mais um versículo para as mulheres que estão te ouvindo, as pessoas que estão te ouvindo, que versículo você dedicaria a essas pessoas? Eu acho que como a gente está falando justamente, né, desses Aham. momentos de depressão, de alguma dificuldade na vida, eu lembrei muito de Mateus 11:28, que fala, né, vinde a mim, aqueles que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, assim, é bem nesse caminho aí. Então, você acha que esse trecho ele traduz muito do que Sim, de um pouco da sua vida, da sua história, né? isso. Então, assim, todas as pessoas que a gente conversa, né, sempre tem alguma coisa que inspira, né? E aí, eu tô com as perguntinhas aqui, Angélica, todos os programas eu falo com o Sal, sempre chego, eu já venho com as perguntinhas, algumas perguntinhas aqui, o pessoal quer saber, né? Sim, claro. Eh, como nasce uma história para você, né? Então, assim, você já contou para o pessoal como que você sentiu essa vontade, mas a pessoa, por exemplo, que tem esse mesmo anseio de ter uma obra literária, de escrever, eh, o que que você diria para essa pessoa, como que ela começaria? O que que ela tem Sim. que fazer para começar? Eu acho que a primeira coisa é ser observador. Observador, né. Observador das coisas cotidianas nossa do dia a dia, as coisas simples, porque às vezes a Aham, gente está na correria do dia a dia e a gente não se apega aos pequenos momentos. Então, aham. assim, é algo que eu faço muito. Ouvir as histórias, Uhum. ver aquilo que a pessoa me passou, o que eu posso tirar de positivo daquela história. E é assim que eu começo, que às vezes alguns livros, por exemplo, o Projeto Novo que a gente vai falar, né, tem a ver muito com isso, desses pequenos momentos do dia a dia, sabe, Mônica? Das pequenas coisas que às vezes a gente não presta atenção, ser observador, né, Sim, e ela das falou histórias. e você falou tudo, porque eu também estou nesse caminho, entendeu? Eu estou, iniciando minha obra literária, eu também sou muito observadora, então eu observei muito tempo para agora estar colocando em prática, né. Sim, Eu até falei isso no outro programa. Então, assim, a gente tem que ser observador mesmo, pra gente e isso dá força, dá inspiração, e a minha inspiração eu, por exemplo, eu gosto de chegar à noite né, às vezes eu chego à noite do serviço, descanso, e o que eu adoro fazer é começar a tirar as inspirações para o meu livro. É uma coisa, assim, que tão parece que você está ali fazendo uma realização e você não cansa. sim, Entendeu? Gente, não é cansativo, porque você tá ali tudo que você faz que te agrada, né, e que faz bem que nos faz bem, a gente quer dar continuidade. Então, assim, eu acho que uma das coisas que ajuda muito na questão da depressão também é isso aí, né, eu também é acho. você, pautar, é você começar a criar, eh, coisas, né, ou fazer algo que tem significação na sua vida. Exatamente, Você Mônica falou conseguir tudo. você conseguir essa inspiração já é um ponto de partida, né. Então, assim, a fé também ajuda muito, né. Então, assim, é muito gratificante essa questão. E quais foram os autores que mais influenciaram, assim, na sua trajetória? Você falou que foi a Bíblia, né, mas você teve algum escritor, algum outro autor que você também indicaria o pessoal a acompanhar, ou Eu gosto muito de Rubens Alves. Rubens Alves? Isso, eu gosto muito. É um ó Eu acho, assim, a leitura dele simples, porque eu gosto muito dessa leitura, que abrange, não tem classe social,
não tem um linguístico Sim. difícil, uma linguagem Eu difícil, também gosto de Rubem Alves. né? Então, Rubens assim, Alves. eu gosto dessa linguagem, não só dele, mas de qualquer outro escritor que tenha essa mesma linguagem, que ele entende que o livro, ele não é para uma classe social, Sim. ele é para todos, e abrange todos, né? Que a educação é todo mundo tem direito. Então, assim, para mim é isso. Arrasou, adoro o Rubens Alves. Inclusive, Angélica, eu já tive um programa de rádio, né? Que eu fazia semanalmente um autor brasileiro por semana. Olha que coisa E eu fiz vários, foi um programa de 1 ano. Eu fiz vários programas, inclusive Rubens Alves era um dos meus prediletos. Cecília Meirelles e outros mais, Carlos Drummond. Mas aí eu gostava muito de Rubens Alves. E aí assim, o pessoal me acompanhava, né? Muito nesse. Eu fazia. Não tinha imagem, gente, era só o rádio. Entendeu? Isso é um tempo atrás, né? Aí depois eu caso do problema de voz, que eu tive um probleminha de voz, aí eu tive que parar um pouquinho, entendeu? Dar uma pausa, né? Sim. Mas aí depois ampliou, né? Eu comecei a fazer, TV. Inclusive, ela teve comigo na TV. Verdade. Nós fizemos um programa aqui, eu e a Angélica, foi o primeiro livro também, né? Foi. Então, ela tá vindo aqui a segunda vez, né, no meu podcast. Eu já tive um outro momento que eu tinha um outro programa, né? Eu tinha também um que eu fazia online, né? Então, ele era uma live, né? Então, a gente fazia, entrava lá na TV. Mas, assim, era bacana. E, assim, eu gosto muito por quê? Porque as pessoas que gostam da área literária, elas, nossa, assim, eu tenho um seguidor aí que uma vez ele fez para mim vários poemas. Olha. E sempre mandava assim, às vezes eu estava triste com alguma coisa, parece que era Deus. Aí eu ia na caixa de mensagem, estava lá a mensagem dele. Então, impressionante, ele estava e falava nessas mensagens exatamente o que eu precisava ouvir. Então, tem engraçado, Nossa, né? muito legal. Muito bacana. Então, a gente, quando faz uma coisa de coração, é diferente. Parece que Deus faz fluir na vida da gente, né? É diferente, porque quando seu intuito ali, igual você bem falou no início aí, que eu prestei bem atenção, que seu intuito não é somente, né, tipo assim, não é o ganho financeiro, né, mas sim é ajudar pessoas, né, ajudar pessoas, e isso aí é bem importante. Tá, e no seu livro, uma pergunta que eu queria fazer, você é a personagem do livro ou você coloca outros personagens lá no seu livro? Você é a personagem principal. Ou você cita você ou não cita, como é que é? Na realidade, eu cito, né, igual um dos primeiros capítulos, inclusive, fala sobre a minha essência, quem eu sou, porque eu bato muito na tecla de fugir de padrões de beleza, né? Hoje em dia, dessa questão de tenho que ser magra para me tornar bonita, né? Aí eu falo sobre o cabelo, que eu falo assim, não, eu já, tipo assim, eu posso ser o que eu quiser. Se eu quiser hoje cabelo liso, eu uso cabelo liso. Se eu quiser um cabelo natural, então assim, você tem liberdade. Nós mulheres, principalmente, temos que tirar esse rótulo. Não, tem que ser assim para ser bonito, não. Você tem que ser você, para ser você, ser é linda do jeito que você é. Né, aí, ó, arrasou, gente. Vocês escutaram isso aí? Meninas que estão seguindo aí meu podcast hoje aí, ó. Tá vendo aí? A pastora Angélica Neubani dando essa dica aí. E ela falou tudo, mulher empoderada, que sabe aí a luta da mulher, que tem aí nas suas falas, né? Na simplicidade aí, ela conseguiu dizer tudo, é isso aí. A mulher ela tem que ser ela mesma, ela tem que gostar dela, ela tem que aprender, né, a lidar com os problemas do dia a dia, né, e ter muita fé, né, e não preocupar, né, com o que as pessoas estão pensando, aparência, essas coisas, né, isso, que às vezes isso acaba se tornando uma prisão, né, então assim, é muito bacana. Então, você, acompanhando aí Leitura com Café, podcast, vá entrar lá, como que a pessoa te acha para comprar o seu livro? Vamos aí, né, compartilhar o livro dela também, gente. O meu Instagram, né, é Angélica Neubani, então assim, é o meu sobrenome e o meu nome, então assim, vocês me achando lá no Instagram, aí a gente só me chamar lá que eu falo com vocês aí como conseguir o meu livro. Então é isso aí, viu, gente? Então vocês que estão aí acompanhando a gente, gostou aí desse tema do livro dela, ó, corre lá. Nós vamos colocar um link, tá? No chat, para a pessoa entrar já
para a pessoa entrar no seu link e te procurar lá, né? Ótimo. Aí você já manda para a pessoa lá como que ela consegue, né? Sim. E outra coisa que eu queria te perguntar, quando a pessoa está escrevendo, então, o pessoal que está te acompanhando hoje, né, como você veio aqui como uma pastora escritora, a pessoa que está com bloqueio de criar, o que você indicaria? Porque quando a pessoa está escrevendo algo, quer escrever algo, mas vem aquele bloqueio criativo, e aí? Você que já escreveu, você deve ter alguma... Então, por exemplo, principalmente no conto, tipo assim, na hora que tinha um prazo para ser entregue e tal, então assim, quando tem algo que uma coisa é você escrever um livro que fala de você, então assim, né, mais tranquilo. Então assim, esse livro, principalmente, eu tive isso que você falou, do bloqueio da criatividade aí, né? Acontece muito. E aí, assim, eu parei, dei uma parada, respirei e fiquei prestando atenção no meu dia a dia, até fluir tudo novamente, sem pressão, sem me preocupar tanto. Eu tive que realmente, né, parar. Aí, na hora que parou, eu voltei para minha rotina do dia a dia, voltei, assim, para aquilo que eu gosto de fazer, voltou. É só, assim, não se ceder à pressão, porque o negócio é não ceder à pressão. Viu a dica aí, gente? Então, deu bloqueio de criatividade. Você que está lá escrevendo seu livro, serve para mim. Você que está lá escrevendo o livro, deu um bloqueio, faz o que ela falou, dá um tempo, respira e deixa a criatividade voltar novamente. Ora a Deus, pede Deus, me ajuda. Né? Que a fé, ela é muito importante na vida da gente, né? A fé move montanhas e move mesmo, né? Você é prova viva disso, entendeu? Então, assim, é isso aí, gente. O bloqueio criativo separa tudo. Verdade. Entendeu? E, Angélica, e agora vamos falar do novo projeto. Como é que surgiu agora esse novo projeto? Qual que é o novo livro? 7 pontos para uma vida em harmonia. 7 pontos para uma vida em harmonia. O próximo já está publicado? Esse já está, né? Entendeu? Esse do 7 pontos. E depois eu vou falar de um outro projeto, mas, né, que eu vou falar daqui a pouco. Espera só um momentinho, gente. Quero só puxar um pouquinho desses 7 pontos. Sim. Mônica. Pode falar para o pessoal como que é os 7 pontos. Então, gente, eu quero abordar, nesses contos que eu coloquei ali, eu quis colocar principalmente alguns temas, sabe? Mas de uma forma bem leve, reflexiva, falando sobre a violência contra a mulher. Porque eu acho que é um ponto, né, Mônica, que é importante a gente falar, porque tem muitas mulheres que estão, né, nesse âmbito, e a gente tem que trazer isso para fora, né, pedir para a gente trazer à luz, vamos colocar assim. Sim. E esse livro fala muito desses pontos, fala também de relacionamentos, fala de... Só que tudo, gente, em contos. São histórias, né, que bacana. São histórias ali que eu coloquei, e que foi ali fluindo, cada um com um tema, igual eu falei, tem de violência doméstica, tem quando você está na faculdade, enfim, outros momentos que todo mundo pode viver, e então ali tem essa parte, eu quero passar essa reflexão aí, dos relacionamentos, e também passar isso, que a gente chega de mulheres ser vítimas de violência. Nossa, que bacana, falou tudo, nossa, ela trouxe em poucas palavras, assim, a luta da mulher, porque das mulheres, né, aí eu participei esse ano de um movimento chamado Mulheres Vivas, né, e aí nós sentamos com um grupo, né, lá da minha cidade, eu moro lá em Ribeirão das Neves, e aí nós fomos debater o que nós poderíamos fazer para dar visibilidade e apoio aí a essa questão da violência contra a mulher. Aí nós criamos o grupo das Mulheres Vivas, né? Nós fizemos fotos e fizemos uma passeata na cidade. Gente, foi um show. Nossa. Foi muito bacana, assim, nós levamos cartazes, carro de som, e assim, nós paramos o centro da cidade. Nós fizemos uma passeata, assim, maravilhosa, né? Então, um abraço aí para as meninas que participaram junto comigo, né? E assim, lá do Movimento Mulheres Vivas. Semana passada eu tive também um podcast também falando sobre mulheres. Então, assim, de tempo em tempo, os meus podcasts, de cada 5 podcasts aí, 2 a gente está debatendo esse tema das mulheres. Inclusive, o último que eu fiz também essa semana, né, em um momento lá, a cantora também, ela falou da questão da violência contra a mulher, né? Então, assim, a gente percebe que as mulheres, elas estão se unindo, né? Sim. E assim, o tema está ficando muito bem argumentado aí, né, pelas redes sociais,
muito aceito também, né? Então, assim, as mulheres estão gostando muito e pegando esses exemplos. Então, o seu livro, esse livro, como é que é o nome? 7 pontos para uma vida em harmonia. Fala um pouco disso, né? Vamos, Fala fala assim. tudo, né? Fala tudo, né? E também, assim, né, Mônica, nesse livro também, eu quis colocar também que a luta não é só das mulheres, a luta é dos homens. Eu tenho um filho, né, de 16 anos, e eu tô ensinando, eu e meu marido, estamos ensinando ele a ser esse homem, né, que entende que a mulher, ela tem seu lugar, sim, né, de destaque, como diz você, empoderadas. Mas sim, com respeito, né, com respeito, ensinando a respeitar as mulheres como elas merecem. Nós não somos propriedades. Com certeza. Não. Gente, olha a força nas falas dela, né? Então, assim, ó, você vê. Então, assim, você homem que tá acompanhando aí, apoia essa causa aí, os homens que gostam de acompanhar a leitura com café. Eu tenho muitos pessoas que me apoiam lá nas redes sociais. Vocês podem me achar também lá no Instagram, TikTok. Esse podcast vai estar disponível lá no YouTube, mas eu também tenho TikTok e outras redes, né? Então, assim, é importante a gente publicizar sempre, né? Sim. Mas, assim, você que é homem e está ouvindo as palavras, né, da pastora Angélica Neubani, escritora, então, assim, você que está ouvindo aí, esses dizeres dela aí, você pode compartilhar aí com as mulheres da sua família, né? Então, assim, tem muitos homens que também apoiam demais essa causa, viu? Mas, infelizmente, nós temos o contrário, né, Angélica? Com certeza. Ainda assim, nós temos homens que insistem no discurso machista. Sim, claro. Mas aí que existe esse movimento, igual você falou dos mulheres, né? Mulheres vivas, né? Mulheres vivas, que a gente entendeu, nós mulheres principalmente, entendemos que não é uma luta de uma. Porque antigamente falava-se aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Agora não, a gente mete a colher, mete tudo. Tem que meter tudo. Exatamente por isso nós queremos resolver. Por isso que chama movimento Mulheres Vivas. Isso. Nós queremos deixar as mulheres para assim. Para que nenhuma vá mais, né? Isso. A gente viu agora recentemente aquele caso daquela mulher que foi jogada do penhasco. Sim. Eu fiquei muito sensibilizada com aquele caso, sim, né? Claro. E assim, a gente não quer aquilo acontecendo, né? Não. Então, assim, a cada semana, a estatística fala que a cada minuto uma mulher é agredida no Brasil, né? Sim. Então, assim, principalmente cidades em periferias, né? As mulheres são agredidas e há um feminicídio por dia. Então, assim, ainda, com toda a luta que tem, ainda é um índice muito grande de feminicídio e de agressão. Então, a gente não quer isso. E justamente o que nós estamos fazendo levando informação, que nós vamos combater, né? Então, assim, as pessoas estão mais alertas, né? Como se você falou, né? Nós temos que meter a colher assim. Nós não podemos deixar nenhuma mulher mais ser agredida e ficar calada, né? Sim. E quais são, assim, no seu livro você fala sobre isso, o tipo de agressão que acontece? Então, eu tive algumas experiências, porque assim, né? Como a gente, né, você trabalha com mulheres também, mas eu quis colocar de uma forma que eu não expusesse ninguém, né, claro. Então, assim, é uma forma bem fictícia no livro lá, né, ninguém consegue se identificar. E eu vi também algo assim que me chama a atenção, Mônica, que eu acho que também é importante a gente pontuar, que tem mulheres que elas vivem nesse ciclo e você tenta ajudar. E não consegue. E não consegue. Sim. Infelizmente. Por escolhas, né? Porque é aquela escolha que a pessoa inconsciente, porque eu não acredito que alguém inconsciente, né? De alguma forma ali, talvez, né? Ela acaba, como é que a gente pode colocar a palavra de ficar ali naquele meio e não entender que é uma saída, né? E se acostumar, porque a gente, infelizmente, a gente não pode acostumar com esse tipo de situação. A gente tem que fazer uma mudança. E às vezes é difícil colocar isso para algumas mulheres. Então, acho que é importante a gente estar colocando isso também dessa forma, que às vezes a gente tenta ajudar e, assim, aquela que estiver me vendo, por favor, aprenda que há sempre uma saída. Isso aí, gente, tá vendo? Escutem as palavras da nossa amiga e pastora, Angélica Neubani. Ela falou tudo, gente, assim, não precisa nem... Ela lacrou, não precisa nem falar nada. Porque, assim, o que ela fechou aqui, né? Então, é isso mesmo que ela falou. Eu também já passei, né, por um momento de agressão doméstica, tudo isso que você tá falando aí, eu passei também, entendeu? E justamente, eu encontrei no trabalho que eu faço hoje, uma saída,
e uma inspiração, né? Então é isso aí, a mulher, então toda essa questão também da mulher acaba deixando ela depressiva e por aí vem, então acontece tudo isso. Então o milagre, como você diz no primeiro livro, acontece quando a pessoa encontra essa saída através de Deus, né? Sim. Através da força que ela encontra na fé em Deus, e aí e ela consegue, igual você, né, que encontrou inspiração para escrever livro, tudo e tal, né? E o que você diria para as pessoas, assim, que já estão nesse caminho também de produzir um livro literário, uma obra literária, aliás, né? A pessoa que às vezes, igual você falou, que ela encontra um obstáculo, ela dá uma respirada, para, né? Mas assim, quando ela está chegando nos finalmente lá, o que ela deve fazer? Quando ela está quase terminando o trabalho, ela já está assim. Aí parece que acontece da pessoa, e agora é hora de eu fazer a publicização. E aí, para ela conseguir isso, o que você indicaria para a pessoa, né? Sim, assim, quando o livro já estiver pronto, né, se estiver literalmente, né, como se diz, como se fosse um filho, uma gestação. Uma gestação, sim. Aí deu os 9 meses, está para nascer. Sim. Procurar uma editora idônea, né? Idônea. Né, uma editora que realmente vai te dar o suporte que você precisa, porque eu tive essa sorte de achar, né? Não sorte, que eu acho que a sorte é muito forte, mas assim, tive esse caminho aí trilhando e achei a editora. Então, assim, procurar uma editora idônea, uma editora que vai te dar o suporte agora, a partir daí. Né? Porque precisa do suporte, você precisa ver como que ficou escrito, porque às vezes você escreve, mas assim, é o primeiro livro. Então, assim, tem a ortografia, tem o contexto textual, então aí eles vão te dar esse suporte. Então, assim, é importante achar uma editora, para aí, assim, você vai conseguir, como se diz, dar à luz esse livro aí. Tá, então, você diria para os nossos, as pessoas que estão acompanhando aí o nosso podcast, que a pessoa que não está escrevendo o livro, ela não está escrevendo, mas a pessoa que também não tem hábito de ler, você acha que a leitura ela é benéfica para quem ainda não tem esse hábito? Você acha que a pessoa que não tem esse hábito, ela deveria começar? Você acha que o livro, ele ajuda? Na minha opinião, eu já acho que sim, né? Porque para mim, né? Mas assim, tem pessoas que não têm muito esse hábito de ler. Que hoje, Angélica, a rede social, isso aqui na tela, ela prende muitas pessoas. Então as pessoas estão muito ligadas ali na tela, na rede social. E, às vezes, o livro físico, ele fica de lado. Isso acontece com muita gente. Às vezes a pessoa tem até vontade de ler, mas ela deixa amanhã. Ah, não, ela tá não, vou deixar amanhã eu leio. Sim. E acaba que ela não lê. E, o que você diria para essas pessoas que ainda não tiveram esse hábito de fazer uma leitura diária? Então, Mônica, eu diria o seguinte, gente, começa lendo, tipo, como se fosse o Milagres Acontece, que é uma história, e assim, com a letra maior, poucas páginas, e que ali tem histórias ali que vão te cativando, porque, tipo assim, quando é uma história de alguém real, é diferente você tá lendo. Então, isso aí vai te dando um incentivo para você ler dia após dia, entendeu? Comece com uma leitura fácil, né? Vamos dizer assim, uma leitura de uma obra, assim, mais, igual eu falei, nesse direcionamento aí de um testemunho, Sim. de algo que vai te edificar, e ali você vai ser chamado aí pro nosso lado do tirar do digital. Porque o digital, ele é muito bom para divulgar o trabalho, igual a Mônica, né? Que tem esse podcast maravilhoso. Então, assim, é muito bom, mas só que tem essa parte de não trazer a vida real, né, Mônica? Ali as pessoas estão ali, mas muitos ali não estão vivendo aquilo realmente. Então é bom trazer para a vida real, o que é o dia a dia mesmo. Então, assim, porque nem tudo ali que você vê é real. Então é bom chamar para a vida. Isso aí, gente, ela falou tudo, né? Ela é uma pastora, e ela sabe o que ela fala, né? Então, assim, você deve ter um contato muito amplo aí com as pessoas, né, da sua igreja lá, que congrega com você, né? Tá de parabéns aí. Obrigada. Mas, Angélica, tem mais algum projeto em andamento, além desse? Tem mais um. Olha, já tem mais um no forninho. Mais um no forninho. Eu tenho um livro que eu quero mostrar para as pessoas essa intimidade com Deus. Sim. Que é o que eu tenho todo dia, tirar 10 minutos,
né? Como diz você, tirar da rede social e ficar ali com Deus nesse momento de intimidade. E ali eu faço os meus devocionais e eu quero colocar esses devocionais num livro. Bacana. Então, assim, é devocional muito pessoal. E você já tem o nome? Ainda não, né? Eu tá pensando... Ainda não. Tô pensando ainda no nome. Então, esse projeto seu novo, então, ele tá no forno. Tá no forno. Então, gente, você vê, ela já tá na terceira obra, né? Iniciando já a terceira obra literária. Ela tá no terceiro projeto, né? Isso. Cada livro é um projeto, né? Exatamente. Então, assim, que você tenha êxito, assim como você teve com os outros dois, né? E com certeza ela vai ter. E você, que tá acompanhando a gente aí, ó, vai entrar lá nas redes sociais da nossa a pastora aí, né? Angélica Neubani, que defende a causa da mulher, e vai lá tirar inspiração para você também, comprando aí os livros dela, né? E pedindo aí para, né, adquirindo o livro físico também, que é muito importante, né? Então, assim, muito bacana. Então, assim, que você tenha êxito nesse próximo projeto. E aí, Obrigada, gente, nós já tá convidada para falar do próximo livro. Aí sim. Tá? Nós vamos fazer um bate-papo. Será um prazer. Nós vamos fazer um bate-papo literário aí entre escritores, e já está convidada aí para o nosso bate-papo. Nossa, será um prazer, Mônica. Entendeu? Como sempre, será um prazer. A gente vai estar marcando aí para frente, entendeu? Porque, né, o pessoal gosta muito dessa área, entendeu? Sim. E assim, Angélica, se você tiver que deixar uma mensagem para as pessoas, né? Nós estamos chegando mais no nosso finalmente aqui. Quando a gente começa a esquentar, começa a chegar no final do programa. Mas qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas que te seguem, os seus amigos, familiares? Qual a mensagem que você gostaria de deixar para eles? Citar alguém especial? Então, eu gostaria de agradecer a minha família, né? Agradecer a Mônica também, que me fez esse convite. E sempre um prazer estar com você, Mônica. Acaba tornando leve, a gente chega aqui meio tenso. Mas é meio e depois fica né? um bate-papo, né? Parece que estamos na sala de casa. Muito bom mesmo. De uma forma bem leve. E assim, eu gostaria de agradecer, né, toda a minha família, agradecer as pessoas da minha igreja, enfim, todas as pessoas que de alguma forma me apoiam, seja presencialmente, online, e também deixar, né, que assim, gente, não importa o início da sua história, não importa. Importa é como você decide terminar a sua história. Isso, lacro, não, parabéns. Ela é entendida, gente, ela fala muito bem. E outra coisa que se você me permitir, eu gostaria de deixar também, que eu gosto muito, que inclusive um pedaço dessa frase tá até num do livro 7 Pontos para uma Vida em Harmonia, que fala assim que a gente não deve julgar ninguém pela gota de água que você viu da vida dessa pessoa, porque atrás dessa gota tem um oceano inteiro. Muito profundo, gente. Então, assim, nós vamos fazer um corte dessa fala, tá? Porque, assim, é muito, muito, muito profundo. Então, assim, mas, a gente percebe que a Angélica Neubani, né, ela tem um conhecimento amplo aí, né, de causas, e ela, né, como ela lida muito, né, uma pastora, lida muito com pessoas, né, então você vai, com o tempo, né, adquirindo essa forma, né, de conversar, de transmitir palavras que, como se diz, né, que fazem as pessoas sentirem Deus, né? Amém. São palavras que você faz, é uma forma que você tem de fazer as pessoas sentirem Deus na vida delas. Então, é uma pessoa, né, muito, muito iluminada, você é uma pessoa muito iluminada, parabéns, né, pelas suas falas, pelo seu posicionamento, tá de parabéns. Eu gostaria de agradecê-la. Agradecer as pessoas que hoje estão acompanhando a gente, que estão aí entrando, né, no nosso podcast aí, acompanhando, né, mais uma vez aí, né, o pessoal da Brasil TV, Leandro, Ronan, Rubens Silves, os meus amigos, as pessoas que acompanham o meu trabalho, né, a doutora Eliana, que nós fizemos um podcast com ela semana passada falando sobre o direito das mulheres, ela é uma advogada. Então, assim, hoje nós estamos aqui com a Angélica Neubani também, que também está falando, né, que nós pegamos um pouco desse tema também, que foi muito bacana. Eu gostaria de agradecer essas pessoas e dizer para você, todo sonho é possível. Vou complementar o que ela falou, eu estou agregando aí o que ela falou, né, hiper apoio tudo que ela falou aqui, é isso aí, gente, é tudo que ela falou, né. Não existe nada nessa vida que nós não somos capazes quando você tem a força de Deus do seu lado. Entendeu? Então, assim, pare,
às vezes a coisa não tá legal, pare a sua vida, respire, veja o que Deus está dizendo para você, não é isso aí? Isso, exatamente. Isso aí. Então, assim, a filha dela tá aqui no fundinho, gente, tá acompanhando a gente no estúdio ali, bem ali no cantinho, acompanhando ela. É a prova do milagre, gente, que milagres acontecem. Como eu disse, eu era uma mulher estéril, que hoje sou mãe, né? E a assim filha como dela Ana. Tá a filha dela tá aqui no estúdio com a gente, né? É o milagre dela, tá aqui, né? Qual que é o nome dela? Nicole. A Nicole, tudo bem? A Taliana, não quer aparecer, não, já tá ali, viu, gente? Mas é isso aí, gente. Então, hoje, mais um podcast Leitura com Café. Eu queria ficar mais, Angélica. Não, eu também. Tá bem gostoso aqui o bate-papo. Mas a gente tem o tempo limitado, infelizmente. Mas, assim, acho que foi bastante pra gente falar, assim, para as pessoas, principalmente para as mulheres que estão nos acompanhando aí, né? Sim. Deixar para elas um pouco aí dessa mensagem maravilhosa dos seus trabalhos literários, né? O terceiro vai vir aí, ela vai vir aqui de novo, viu, gente? Com certeza. Nós vamos ter, eu só queria dar uns recados aí, o Leitura com Café, nós vamos ter todos os meses um momento da área literária, nós vamos ter um projeto de podcast literário, então todos os meses nós vamos ter um escritor aqui com a gente, tá? Bacana. Já tá na coisa. Esse mês de julho, a partir do dia 15, nós vamos entrar de férias, então nós vamos dar um tempinho, porque tem que descansar também, né? Sim. Mas nós estaremos fazendo a expedição Vale do Pati, lá na Chapada Diamantina, e você vai acompanhar com a gente nas redes sociais aí, como que vai ser essa trajetória desse nosso projeto aí, né? Que é um projeto de turismo, aí que nós estamos fazendo junto aí com a TV Rádio Imperatriz, com a Brasil TV, e você vai poder acompanhar aí nas redes sociais, vai estar disponível no YouTube essa expedição Vale do Pati, Chapada Diamantina. Então, acompanha com a gente nos próximos dias aí. Então, antes das férias, nós ainda teremos mais 2 podcasts, mas que nós temos que fazer já férias também, né? Sim, claro. Eu também trabalho na escola, sou professora, vou entrar de férias, né? E a gente tem que descansar um pouquinho, né, Angélica? Com certeza. Mas, mais uma vez, eu agradeço, Angélica, pela sua participação aqui, as portas sempre sempre abertas para você, bem-vindas sempre que quiser, tá? Muito obrigada. Então, se nós teremos outro momento com você aqui, se Deus quiser. Amém. Então, gente, é isso aí, tá? Agradeço vocês por mais um momento desse aí, foi muito bacana. Obrigada, Angélica. Obrigada, Mônica. Tchau pra vocês, gente. Despedida do pessoal aí. Tchau, tchau.